Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Marcos. Vamos lá. Vamos aqui fazer uma rápida leitura da prova e explicar algumas questões, pessoal. Mas eu creio que vocês não vão ter nenhuma dúvida, porque a prova está muito fácil, né? E quem participou da live, né, que nós tivemos como revisão, não vai ter problema para responder. Vamos lá. A vida no Egito Antigo era fortemente marcada pela religião. Explique por que quando um egípcio morria, era sepultado com objetos pessoais, joias, armas, alimentos, animais. Galera, eu expliquei muito bem sobre isso, né? Porque quando alguém morria, colocavam joias, algum objeto, algum animal lá na sepultura dele. Tem alguma coisa a ver com a religião, não sei se vocês lembram, né? Mas aí tenta lembrar que você consegue responder tranquilamente. Quais as principais características da religião romana? Pessoal, eu falei aí, né, de muitas características, né? Mas o principal é, a religião romana, ela era como qualquer outra religião do mundo, com exceção do judaísmo. Então, será que a religião humana acreditava em um ou em vários deuses? Será que ela tinha alguma semelhança com os deuses gregos ou não? Eram totalmente diferentes. E aí você vai colocar aí as principais características, ok? Terceiro, durante o governo de Dário I, o Império Persa foi organizado em um sistema administrativo bastante eficiente. Quais foram as ações importantes realizadas por esse governante persa? Galera, eu dei aí passo a passo para vocês, né? Justamente na nossa aula de revisão, certo? Dário I, ele fez algumas coisas que ficaram mais fácil o comércio, ficaram mais fácil as informações, e você vai apenas falar isso na sua prova, ok? Quarta questão. Apesar de não seguirem a mesma organização política, os gregos apresentavam características culturais em comum. Quais as principais características da polis gregas? Eu falei lá durante as nossas aulas de Grécia, pessoal, que era muito comum os gregos brigarem entre si, uma cidade brigar com uma outra. Porém, eles tinham uma característica em comum que fazia eles se tornarem gregos, né? Então eu falei de algumas características. Quais são as características? Será que eles tinham os mesmos deuses? Será que eles falavam línguas diferentes ou a mesma língua? Que língua era essa que eles falavam? Então tinha algumas características que faziam eles se tornarem gregos, né? As polis têm as mesmas características. Então você vai apenas colocar aí. Quinta questão. Vamos lá. A civilização maia aqui. Quais eram as características da civilização maia em relação aos seus aspectos econômicos, políticos e culturais? Você vai falar como é que era a questão, como é que eles trabalhavam economicamente. Professor, acho que eles tinham indústrias, tinham empresas. Será? Como é que era a economia dos maias? O que eles plantavam, se eles plantavam? O que eles criavam, se realmente eles criavam alguma coisa? Como é que era a política deles? Como é que era a cultura? Então você vai apenas colocar para mim aí esses aspectos econômicos, políticos e culturais. Ok, vamos lá. Sexta, sobre o Egito Antigo. Você vai ler o textinho que está lá, né? E você vai responder. No Egito Antigo, o Estado era democrático? B, o Estado era despótico? C, o Estado era teocrático? Falamos sobre isso, né, galera? D, o Estado era liberal ou não havia presença do Estado? Aqui é bem simplesinho. Se você ler o texto, você vai ler. Lembrando, teocrático é tudo voltado para a religião. Deus no centro do mundo, do universo, de tudo. Ok? Então, observem bem a questão que você consegue responder. Você vai ter um texto. E aí, vamos lá. Esse texto está se referindo a que povo? Aos egípcios? Aos fenícios? Aos gregos? Aos hebreus? Ou aos mesopotâmicos? Vou ler aqui para vocês. Ó. Quando à noite, ao pé da figueira,
Os pastores cantavam seus feitos e seus combates. Na verdade, eles cantavam os feitos e combates de seu Deus. Cantavam que ele era melhor, mais forte, mais majestoso que todos os inúmeros deuses dos politeístas. Olha aqui, considerados pagãos. Então estamos falando aqui de um povo que ele era monoteísta. Então daqui, dos egípcios, fenícios, gregos, hebreus e mesopotâmicos, quem era monoteísta? Será que os egípcios eram monoteístas? Será que os fenícios eram monoteístas? Os gregos, os hebreus ou os mesopotâmicos? Você vai marcar aí, certo? Facílima. Dá para você tirar 10 bem muito fácil aí. Oitava questão, você vai ter: o pão e circo foi um tipo de política usada por diversos imperadores romanos. Qual era o principal objetivo do pão e circo? Eu falei isso muito bem, pessoal. Certo? A relação do pão e circo estava muito voltada para o controle. Certo? Toda vez que você vê o pão e circo, era quando os imperadores estavam querendo controlar o povo através da diversão. Você vai ler e você vai ver aí qual é o que tinha, o item que está relacionado ao controle da população. Ok? 9. Leia as sentenças a seguir. Você vai ler as sentenças. Vamos lá. Está voltada para qual sociedade aí? Nunca chegaram a formar um império unificado. Olha aqui, ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando um grande avanço arquitetônico. 4. A religião desse povo era politeísta. Você vai ler aí, pessoal, e dessas características enquadra melhor em qual povo? Será que é na chinesa, grega, hebraica, maia ou romana? E você vai marcar o item correto. 10. Os astecas construíram as pirâmides com o objetivo de... Qual era o objetivo da construção das pirâmides, galera? Isso eu falei aqui diversas vezes. E você vai marcar o item correspondente ao objetivo das pirâmides. Eu sei, pessoal, que aqui vocês vão ter poucas dúvidas, porque a prova está bem tranquila, né? Está bem enxuta, está bem direta. É só prestar atenção, que eu sei que vocês sabem sobre o assunto. É só ter um pouco de cuidado quando for responder. Leiam bem, preste atenção que você consegue tirar de letra pelo menos um 8 ou um 9 aí. Ok? Vamos lá, vamos aqui para a arte agora. O assunto de arte. Vamos lá. Como a gente sabe, pessoal, nós vamos ter apenas 4 questões na prova de arte. E aí nós vamos agora ler. Você vai ter a imagem. E aí, pessoal, foi o que eu falei também na live. Levante hipóteses sobre o significado desse registro rupestre. Quando você observa, você vai ter várias mãos e vários animais. Lembra que nós levantamos várias e várias hipóteses sobre o que significa essa pintura, o que significa essas mãos com vários animais. E aí você vai colocar lá o que poderia ser o significado dessa imagem. 2. Você vai ter um texto. E aí você vai apontar. Vamos lá. Por que será que algumas artes rupestres, algumas cavernas estão sendo invadidas, estão sendo riscadas, estão sendo pintadas? Por que essas artes estão sendo denegridas, estão sendo deterioradas? E nós falamos aqui sobre vários pontos. E aí você vai ler o texto e o texto também vai lhe informar por que é. Ok? Terceira, observe o desenho a seguir. É um desenho tipicamente africano, né? Que eu falei algumas características desse desenho africano. Vamos lá. Quais as características? A. Apresenta símbolos de rituais e pode ser feita por diversos materiais. Observe principalmente a cor. Vamos lá, você vai ver a imagem e sempre vai estar voltado com a questão da cor. Observe muito bem as cores, que você vai ter uma questão aí muito fácil para você responder. Quarta questão é sobre uma dança chamada Jango. Você vai ler essa partezinha do Jango, né? Mas eu expliquei também na nossa live. E você vai lá, ó, podemos reconhecer no Jango características das matrizes estéticas e culturais africanas, tais como
A integração da dança com o uso de fantasia e celebração da natureza. B. A integração da dança e música, o ritual religioso da ancestralidade. Lembrem, sempre as danças africanas, as músicas, sempre vai estar voltado para o religioso e voltado para a ancestralidade. Lembrem muito bem disso aí. C. O uso de máscara. Elas estão usando máscara, galera. D. Uso de vestimentas típicas. E é o uso de máscara com traços humanos. Facílimo. Galera, aqui é para você tirar um 10. Então a prova está muito simples. Leia com cuidado. Não tenha pressa em fazer, que dá para você tirar no mínimo aí um 8, tá bom? Galera, é isso. Boa prova. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo vocês com o maior prazer. Beleza, galera? É isso. Abraço e até a próxima.